Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Meligia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações nota 1000. Bom, galerinha, primeiramente créditos ao site do G1, né, que disponibiliza as redações nota 1000 para os candidatos, né, pra gente, para todo mundo. Créditos a ele, depois vocês deem uma olhadinha nele lá, que tem bastante redação bacana para vocês se espelharem também, viu, gente? É muito importante vocês lerem, né, os modelos de redações dos candidatos, que ajuda bastante vocês a estudarem também, tá bom? Olha só, agora a gente vai para a redação da playlist, né, se eu não me engano, de número 11, né, que é da Emanuele Severino. Isso, o número 11, isso mesmo. Créditos à autora da redação, né, Emanuele Severino, de Belo Horizonte. Olha que interessante, né, a redação dela ficou bem bacana. Até desconectei aqui da internet para dar pra gente analisar direitinho. Parabéns, né, Emanuele? Gente, lembrando que a gente tem playlist de redações também anteriores, né? Créditos aí ao site do G1. Então, não deixe de acompanhar as playlists, que pode ser que ajude vocês aí nos estudos também, tá bom? Então, é muito importante vocês lerem as análises de redações, porque mais do que, eu gosto de sempre falar, mais do que tentar adivinhar o tema, é importante vocês saberem fazer uma boa redação. Então, através de bastante leitura, né, dos modelos de redações, pode ajudar vocês aí, né? A gente espera que ajude vocês aí também a saberem como construir redações, tá bom? Isso é muito importante. Lembrando que a gente não é perfeito, ninguém é perfeito, mas a gente procura ajudar vocês aí, tá bom? A gente aprende com vocês também, principalmente, né? Não é só vocês que aprendem com a gente também aprende demais com vocês, uma troca de conhecimento, tá bom? Então tá, gente, olha só que interessante. Vamos lá, parabéns, Emanuele Severino. Vamos ver a redação dela, que eu achei bem interessante, que ela citou a Grécia Antiga. Olha que contexto histórico bem bacana, né? Gente, então olha só. Eu posso citar contexto histórico, posso citar livro, posso fazer alusão, posso citar filme. Gente, pode. Fica muito bacana, muito interessante. Tem bastante candidato citando do tema. Ai, gente, desculpa, até esqueci de falar o tema aqui do Enem de 2021, né? Que foi o tema aqui sobre invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esse foi o tema do Enem de 2021, tá bom, galerinha? Tem gente citando Graciliano Ramos, livros, obras literárias, filmes. Gente, fica muito interessante a redação, enriquece a redação de vocês. Então, sim, podem sim, desde que, como eu sempre falo, vocês contextualizem com o tema. Saibam contextualizar com o tema, tá bom? Isso é de extrema importância, né? Vocês têm que contextualizar com o tema. Belezinha? Então tá, gente. Olha que interessante. Como é que ela contextualizou aqui? Achei interessante que ela citou uma alusão histórica. Olha só a introdução dela. Parabéns aí, Emanuele, né? Severino. Créditos ao site do G1 também, né? Se vocês deem uma olhadinha que é bem interessante. Seguinte, na introdução dela, ela citou o seguinte, olha só. A cidadania no contexto relativo à Grécia Antiga. Olha só que bacana, um contexto histórico da Grécia Antiga. Então tá, olha só como que ela contextualizou. Era restrita aos homens aristocratas, né? Desculpa, maiores de 21 anos. Então, ela já está citando aqui um contexto histórico em que os homens aqui, olha só, a cidadania que era restrita apenas aos homens aristocratas, né? Aqui no caso, maiores que 21 anos, que participassem do sistema político de democracia direta. Olha que interessante, né? Diferente dessa conjuntura, a Carta Magna do Estado brasileiro, vigente na contemporaneidade. Olha a contextualização. Ela está trazendo para a realidade, ela está trazendo para o tema. Isso é contextualizar. Não é somente você citar um fato, uma alusão histórica aleatória. Você contextualiza, você traz para a realidade do tema atual. Então, isso é contextualizar, né? Você pode citar um livro, um filme, uma música, sim, contextualize, traga para o tema da realidade atual, né? Que é o que ela trouxe para cá. A Carta Magna do Estado brasileiro, vigente na contemporaneidade, concede o título de cidadão do Brasil aos indivíduos nascidos em território nacional, ou seja, nascidos no Brasil, né? Desse modo que a oficialização dessa condição está atrelada ao registro formal de nascimento. O que ela quis detalhar aqui? Certidões de nascimento, documentos, né? De brasileiros, pessoas que nascem no Brasil, né? O tema foi sobre isso.
né? Olha só, tanto é que é interessante que o Enem, ele gosta muito de cobrar, ele sempre destaca no país, no Brasil, né? Igual violência contra as mulheres no Brasil. Então, olha só, quer ver? Deixa eu voltar aqui no tema só para destacar para vocês. É aqui, ó, invisibilidade, registro civil e cidadania no Brasil. Então, olha que interessante a redação dela. Ela está destacando no Brasil, no país, tá certo? Então, não é cidadania nos Estados Unidos, cidadania no México, em Cuba. Não, no Brasil. O tema, ele trata no Brasil. Então, olha que interessante já a introdução dela, né? Achei bem bacana. Ela citando no país, tá certo? Porque o assunto, o tema é abordado no país. Gente, é bem interessante. É, como eu sempre falo para vocês, eu falei nos outros vídeos, quando o Enem destacar um tema, principalmente geralmente no Brasil, né, que é a realidade do país, aqui no caso ele trouxe textos motivadores sobre as redações, trouxe textos motivadores sobre esse tema. Então, para vocês construírem um modelo de redação dissertativa argumentativa, é interessante vocês pensarem nos problemas, nas causas daquele problema. O que causa esse problema? Já monta, faz um rascunho, faz um esqueletinho aí da redação, né? Quando vocês se depararem com o tema, o que eu posso falar sobre esse problema? Quais argumentos me levam aí a questionar sobre esse problema, né? Quais são as causas desse problema, as possíveis causas desse problema abordado, né? Esse modelo dissertativo argumentativo, você expor, né? Aqui no caso, né? Na introdução, é interessante vocês já exporem seus argumentos na introdução, porque aí o corretor, né? Ele já tem aí já sabem a linha clara de raciocínio de vocês e seus argumentos. Mas é interessante vocês já destacarem. O que leva a esse problema? Na introdução, né? Nos argumentos, né? Aqui no caso. E depois, né? Que seria o parágrafo conclusivo, aqui no caso, a proposta de intervenção. Mas é interessante vocês já pensarem, né? Quando vocês derem de cara com os textos motivadores, com o tema da redação, vocês pensarem, o que eu posso citar que tem a ver com esse tema? Quais causas poderiam ser esse problema? Quais argumentos eu posso citar, entenderam? Aqui no caso, um livro, um filme, o que me lembra esse tema, né? A pergunta é, o que me lembra sobre determinado assunto? O que me lembra sobre esse problema, sobre esse tema, sobre esse assunto? Quais as causas seriam aí desses problemas, tá bom? Então, é de extrema importância vocês aí montarem os argumentos de vocês, a linha de raciocínio, belezinha? E olha que interessante, ela citou aqui um contexto histórico, a Grécia Antiga, e destacou aqui no Brasil, né? Porque o tema, o tema, né? Desculpa, o tema da redação é no Brasil. Então, ela destaca também a realidade do país, tá bom? Isso eu achei bem interessante ela frisar aí a questão. Ela citou aqui a Grécia Antiga e ela citando aqui a problemática, né? Que o próprio INEP destacou no país, né? Olha que interessante, ela contextualizou aqui, né? Um fato histórico. Tá, beleza. E explicou direitinho, detalhou, né? Desculpa, explicou não, detalhou sobre essa questão da democracia, né? Olha só, dos indivíduos nascidos, da certidão de nascimento desses documentos, que tem muito a ver com o tema, né? Olha só, aí ela destacou no título de cidadão do Brasil, né? Aos indivíduos nascidos em território nacional, então no país. De modo que a oficialização desta condição está atrelada ao registro formal de nascimento, né? Super interessante. Nesse contexto, convém apresentar que, em virtude, então olha só, olha os argumentos dela que ela vai apresentar aqui. Em virtude dessa ausência de documentação, ou seja, né, a ausência desses documentos, né, prejudica bastante, né, que é exatamente o que o tema da redação propõe. Aqui no caso, em virtude da ausência dessa documentação, diversas pessoas passam a enfrentar um quadro de invisibilidade frente à estrutura estatal e, com isso, frente ao Estado, né? É algo bem importante que ela destacou. E, com isso, são privadas da verdadeira cidadania no país. Então, olha que interessante, ela destacando uma realidade brasileira, que é exatamente o que o tema propõe. Beleza, vamos ver aqui o primeiro parágrafo argumentativo. O que seria isso? O primeiro argumento dela, né, ao ver dela,
né? O que contribui para essa problemática? Quais são as causas, ao ver dela aqui, que seriam aí as causas desse problema apresentado? Esse é o modelo de redação, né, gente? Você aí expor seus argumentos, o que você expõe de forma clara, né, gente, objetiva e tudo, as causas que você, aqui no caso, ao ver dela, né, as causas que você, candidato também, acharia que seria contribuinte para o problema apresentado. Isso é expor os argumentos, expor as causas, ao seu ver, que contribuiria para esse problema, tá certo? Primeiro parágrafo argumentativo. Qual seria o primeiro argumento dela? Vamos ver as causas desse problema ao ver dela. Olha só, por que que isso é um problema, né? O que contribui para isso ser um problema? Ela está detalhando aqui né, nos argumentos por que isso seria um problema, né? De que maneira isso seria um problema? Primeiro parágrafo argumentativo, gente, olha só. Seguinte. Gente, só um minutinho, eu perdi aqui, houve um probleminha. Deixa eu tentar localizar a redação dela. Pera aí, só um minutinho. Beleza, vamos lá. Grécia Antiga, isso. Primeiro parágrafo argumentativo, gente, olha só. O que ela descreve pra gente? Acerca dessa lógica, é necessário pontuar a dificuldade da parcela da população brasileira em situações de vulnerabilidade socioeconômica no acesso ao procedimento de registro civil, tá? Beleza, sobre esse viés, destaca-se que, segundo o relatório de 2019 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é o último país mais desigual do mundo. Olha que interessante, ela citou um dado, né? Olha só que interessante, né? Ela citou um dado da... Deixa eu voltar aqui. Dificuldade socioeconômica, tá? Um relatório, né? Desculpa, ela citou um dado aqui do relatório das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas. Então, olha que interessante, um contexto, né, que no caso é um fato para reforçar o argumento dela, um dado, né, desculpa, contestando um dado, né, aqui no caso para reforçar o argumento dela, ou seja, dados de algo, né, que no caso das Nações Unidas, isso sim, reforça o argumento dela. Então tá, olha só, para reforçar aqui a situação do país. O Brasil é o último país mais desigual do mundo, condição que implica a existência de indivíduos tupiniquins detentores de rendas extremamente baixas, as quais muitas vezes não são suficientes para fornecer condição de vida dignas a essas pessoas. Um fato, né, gente, que contribui sim para essa realidade. Essa linha de raciocínio, os limitantes, recursos financeiros podem impossibilitar Gente, olha que interessante, né? A gente acabou de fazer a análise da redação da candidata anterior, da Dayana, da Dayana, sobre a questão de assistente social, né? Que eu achei interessante a proposta dela de levar assistentes sociais nas residências para tentar solucionar esse problema. E olha que interessante aqui a redação da Emanuele, né? Ela destacando a questão de deslocamento. Então, é um fato muito interessante como argumento. Por quê? Não adianta você disponibilizar esses documentos gratuitos, né, para as pessoas de baixa renda, sendo que, como essas pessoas vão se deslocar a locais que fazem registro desses documentos? Perceberam aí que interessante esse argumento? O que ela quis destacar aqui, a questão, ela reforçou a questão da pobreza no país, né? Olha só, limitantes recursos financeiros podem possibilitar o deslocamento desses indivíduos. Olha o argumento dela, né? O fato de serem gratuitos, tá, tudo bem, são documentos gratuitos para pessoas de baixa renda, tá, beleza. Mas aí, como é que essas pessoas de baixa renda vão se deslocar para os grandes centros, para cidades que vão aí emitir esses documentos? Como elas vão ter facilidade a esses documentos se nem deslocamento elas conseguem ter? Então, olha que interessante, tá aí um argumento bem interessante, a questão de deslocamento, né? Pessoas de baixa renda que moram em locais de difícil acesso, né? Então não basta, né? Igual nos textos motivadores, não basta que esses documentos serem gratuitos. É necessário que as pessoas tenham acesso de fato ao registro desses documentos. Então, olha que interessante, o deslocamento, a falta de deslocamento, o baixo recurso financeiro aí dessas pessoas pobres, contribui sim para isso continuar, né, contribuindo aí para ser uma causa desse problema. Como que elas vão sair desses locais de suas residências para esses locais? Então, é isso que ela quis dizer aqui, ó. Podem impossibilitar o deslocamento desses indivíduos até os cartórios. Um fato bem interessante, né? Que é uma causa, com certeza uma causa aí desse problema, para continuar contribuindo aí para esse problema.
né? Devido aos custos de transporte. Olha só, exatamente isso, né, gente? Por consequente, impedir a realização do registro. Assim, a acentuada desigualdade social da nação dificulta a promoção da documentação pessoal. Exatamente, né? Especialmente para as classes sociais menos abastadas. Exatamente, isso é uma grande contribuição aí para continuar essa causa desse problema, para ainda persistir esse problema aqui no Brasil, né? Bem interessante esse argumento. E é interessante que a redação anterior a gente leu como proposta e li para vocês sobre exatamente isso, né? As assistentes sociais irem nas residências. Olha que interessante. Bacana isso. Beleza. Segundo argumento. Qual seria o segundo argumento ao ver dela aqui? Que contribuiria para... Gente, eu tô até falando demais, desculpa aí. Que contribuiria aí para a para a causa deste problema, dessa problemática também. Segundo parágrafo argumentativo. Gente, desculpa se eu falar muito rápido, né, para vocês. Tiver alguns problemas técnicos, não somos perfeitos, vamos tentar melhorar aí para vocês. Mas a gente aprende com vocês, com todo mundo, vocês aprendem com a gente e aí uns pelos outros, tá bom? Então tá, então vamos lá. Além disso, segundo argumento dela, olha que interessante, gravem aí. Além disso, é importante relacionar a falta de documentos de nascimento com o sentimento de invisibilidade. Tudo a ver com o tema, né? Invisibilidade. Beleza. Invisibilidade desenvolvido pelos indivíduos sem registro. Fato, né? Olha que interessante. Tendo em vista a privatização dos direitos sociais, civis e políticos, desencadeada pela problemática aqui repetir duas vezes, pela problemática discutida, ou seja, né, sob essa óptica, somente a partir da certidão de nascimento pode se emitir carteira. Gente, exatamente, olha aqui, né, a falta, a ausência desses documentos, nossa, que o cidadão fica sem identidade, carteira de trabalho, bem como título de eleitor, como que a pessoa vai votar, né, aqui no caso, como que ela vai conseguir documentos acessíveis para a vida, né, olha só, e cadastro de pessoa física. Nesse sentido, o acesso aos programas de governo foi exatamente. Olha que interessante. Eu li bastante redações sobre isso, inclusive que citaram a pandemia. Ah, gente, o tema de redação não teve nada a ver com pandemia, não, mas eu podia citar a pandemia? Claro, né? Olha aí uma realidade vivenciada aí na pandemia, olha que interessante, né? Algo super importante, né, que houve aí na pandemia, o auxílio emergencial. Então, como que essas pessoas, olha só que argumento interessante, como é que essas pessoas teriam acesso a esses auxílios, esses benefícios, né, a vacina, a todas essas questões, se elas não têm um documento? Então, olha só, né, com certeza, o Enem e o INEP aqui não ia abordar esse tema à toa. Com toda certeza, houve muitos problemas aí em relação à questão na pandemia, né, desses cidadãos. Por isso esse tema importante, né? Eu não iria cair numa prova e à toa esse tema, né? Então, olha só. Olha que interessante as pessoas contextualizando a pandemia, né? Com o exemplo do auxílio emergencial, assistência financeira concedida durante a pandemia da Covid-19, a Seguridade Social e o exercício do voto dependem diretamente da existência do registro civil. Portanto, a ausência da documentação, olha que interessante como argumento, né? A ausência da documentação formal torna parte da população invisível. Então, isso ainda contribui para a invisibilidade, é claro, é óbvio. A ausência desses documentos torna os cidadãos indivíduos, né? Tudo a ver com o tema. Já que essas pessoas não podem beneficiar-se dos serviços e das garantias do Estado Democrático de Direito brasileiro. Gente, tudo a ver, né? Muito interessante esse argumento. Então tá, gente, olha só que interessante, a proposta de intervenção dela. Então, ou seja, introdução, argumentos, agora a proposta. O que ela propõe para solucionar esse problema? Então, olha que interessante as estruturas das redações, né? Você expõe seus argumentos, né? Você põe a introdução, você expõe seus argumentos, né? De forma clara, que o corretor aí consiga analisar a sua linha de raciocínio, né, seus argumentos, e agora a proposta de intervenção. Esse é o modelo dissertativo argumentativo. A solução para esse problema, né? Desculpa. A solução para esse problema, ao ver aí do candidato. Então, gente, o último parágrafo, o conclusivo, vocês têm que pensar, fazer aquelas perguntinhas, como sempre, né, nos vídeos, falo para vocês. Quem vai solucionar esse problema? De que maneira? Qual órgão vai solucionar? De forma detalhada, tá, gente? Quem vai solucionar?
Como vai solucionar? De qual maneira vai solucionar esse problema? Através de quais ações? Então, vamos lá. Olha que interessante, vamos ver a proposta de intervenção dela, no último parágrafo conclusivo. Diante do exposto, conclui-se que o registro civil é aspecto intrínseco à cidadania no Brasil. Por isso, quem vai solucionar? Olha ela citando o órgão, governo federal. Então, o que ele vai fazer? Tá, beleza, o governo federal vai solucionar, mas como? De que maneira? De forma detalhada, o que ele vai fazer? Ele deverá proporcionar a acessibilidade das populações mais carentes, que sejam, aqui no caso, né, que sofrem com a falta de acesso à documentação. Beleza. A esse tipo de serviço, por meio de quê? Né? Por meio de articulações de unidades móveis. Olha que interessante, para os cartórios do país. Então, né, a mesma coisa que a outra, achei interessante, né, móveis, que ela citou a questão de deslocamento, olha ela citando uma solução aí para o argumento que ela citou, né, unidades móveis, olha que interessante, para os cartórios. Então, olha que proposta interessante. No que tange esse aspecto, os veículos adaptados. Gente, olha que interessante. Nossa, essas propostas de redação estão bem bacanas. Parabéns para vocês, muito criativas. Algo que né, muita gente não pensou, olha que interessante. Os veículos adaptados, é bem bacana, igual a redação anterior da questão de assistentes sociais, deslocar para as residências carentes. Olha que interessante ela citando também, né? Porque ela citou aqui a questão de deslocamento, ou seja, se tem documento de graça, porque ainda não tem pessoas, ainda há um alto número de pessoas que não registraram, pessoas carentes. Questão de deslocamento, né? Olha que interessante ela citando aqui uma proposta de intervenção em relação à questão de deslocamento. Os veículos adaptados, transportando os funcionários de órgãos de registros até as áreas de menor renda per capita. Olha que legal, né? De seus respectivos municípios, um por dia, um por semana. Olha que interessante, ela testou aqui a maneira como isso seria solucionável aí, né? A questão de semana. Com o intuito de realizar o procedimento formal de emissão dos documentos de nascimento dos grupos sociais menos favorecidos economicamente. Nossa, desse modo, o maior número de brasileiros acessará efetivamente a condição de cidadão. Gente, interessantíssima a redação dela. Citou Grécia Antiga, contexto histórico, citou a questão de deslocamento, a solução para isso. Então, olha que interessante, gente. Não tem segredo vocês fazerem uma boa redação, uma boa estrutura. Sejam criativos, né? Expressem seus argumentos de forma clara, que o corretor possa entender, né? Imaginem que vocês estão aqui tentando argumentos. Imaginem que vocês estão aí que vocês sejam. Vocês têm que expor os argumentos, né? Não é uma notícia de jornal, algo assim que vocês convença. A palavra seria essa, basicamente. Convença o corretor, convença o leitor, né? De que maneira isso é um problema. Então, o INEP destacou aqui um problema. Convença o leitor, convença o corretor através de seus argumentos, né? Por que isso é um problema? O que causa esse problema? Como esse problema pode ser solucionável? Olha só gente, que intervenção criativa. Parabéns aí pelo Emanuele também, né? Tanto a Daniela, todos os candidatos tiveram aí propostas de intervenções interessantes. Então, de que maneira isso pode ser solucionável? Olha que interessante a proposta de redação dela, né? Ela citou o argumento da questão de deslocamento, citou aí transportes móveis para ajudar essas pessoas. Olha que proposta criativa. Então, além dos argumentos, pense em propostas criativas, algo interessante, inovador, que pode solucionar esse problema. Enriquece a redação de vocês, fica muito bacana, né? Achei muito interessante. Parabéns aí pela redação. Viu, Emanuele? E créditos ao site do G1, tá bom, gente? Então, por isso que é interessante, gente. Leiam Redações Nota 1000. Isso vai ajudar muito vocês aí tanto nos modelos de redações, né, na maneira como o INEP cobra, né, muito interessante a leitura. Vocês têm uma visão mais ampla de conhecimento aí, belezinha? Bom, a gente espera de verdade ter ajudado vocês. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento, né? Vejo vocês aí nos próximos vídeos. A gente tem playlists, créditos ao site do G1, aos candidatos, e a gente espera de verdade estar ajudando vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima!